E aí, furiosos, como que vocês estão? Sejam bem-vindos para nossa quinta história dessa pequena série. Sabemos que estamos em janeiro. Janeiro é o mês de conscientização da saúde mental. E eu quero trazer isso aqui para pastores, até porque sou uma terapeuta, trabalho majoritariamente com crentes, atendo bastante pastores e achei legal contar algumas histórias e fazer uma análise sistêmica sobre essas histórias, tá? Então, preparado? Vamos lá para nossa quinta história. Eu fiquei olhando para cima porque sempre tem um passarinho que toda vez que eu ligo a câmera, ele vem gritar nessa antena aqui, ó. Eu acho que não é ele dessa vez, mas ele também tá cantando, vocês estão escutando? Então, volta para a história. O título dessa história de hoje é Zelo ou Religiosidade. Bom, eu conheci um pastor certa vez que ele vamos ver se eu consigo qualificar ele. Pensa num cara assim, paciencioso, um cara bacana, um cara legal, um cara da paz, um bom pai, um marido excelente. Então ele é um cara com excelentes qualidades, como ser humano, como homem, como pastor, como pai. E esse sujeito, ele gosta de estudar a palavra, ele gosta de estudar vários assuntos. E ele sempre trabalhou tanto com liderança, né, apoiando outros pastores, ensinando outros pastores, quanto com família. Ele fala muito sobre família, ele fala sobre criação de filhos, ele fala sobre casamento, sobre paternidade. Então é um cara que tem um baita de um trabalho e de materiais a respeito disso. E aí uma das reclamações, uma vez que ele me trouxe, é que apesar de toda essa bagagem, de todo esse potencial, ele sempre passava por muitos perrengues para manter a família. E a esposa é uma super parceira, né? Porque ela abraça o ministério dele junto com ele. Mas ele falou, às vezes eu fico cansado, eu fico triste de ver a minha esposa passando por algumas necessidades, minhas filhas passando por algumas necessidades e eu não podendo suprir. Aí eu perguntei, tá, mas o que você quer trabalhar? Ah, eu quero trabalhar com lideranças, né? Apoiando pastores, ensinando, acolhendo, que é mais ou menos o trabalho que eu faço aqui. Só que ele tem uma pegada mais pastoral, mais voltada para o aconselhamento bíblico e coisas assim. E eu falei, tá, e por que você não monetiza isso? E ele falou assim, não, por que não? Porque eu acho que Deus não deu isso pra mim, pra eu monetizar. E aí ele, né, como muitos evangélicos e crentes fazem, sacou um versículozinho, né, que de graça ele recebeu e que de graça ele iria dar. Só que ele falou que apesar dele gostar muito dessa área e querer servir os pastores, a área que ele mais tinha material já escrito, já pronto para aplicar, se fosse monetizar, seria criação de filhos e adolescência, uma coisa assim. E eu falei, tá, então se você já tem todo esse material, por que você não monetiza isso? Aí ele falou assim, eu não sei ainda, porque eu não fiz isso. Eu falei, tá vendo como que você tá olhando para uma coisa, você tá tão fixo que você não pode cobrar o trabalho junto a pastores, e porque você entende que isso é um ministério, e você entende que ministério não deve ser cobrado, mas Deus está te entregando coisas em outra área, que é uma área paralela, na área familiar, na área de criação de filhos, e você continua usando o mesmo conceito. Então monetiza a parte familiar do seu trabalho, para que você possa servir de graça os pastores. E aí eu entendo que existe um zelo da parte dele, né, de querer cuidar daquilo que é de Deus, cuidar dos ministros que às vezes estão machucados, estão passando por problema. Não é porque o sujeito é pastor, não é porque o sujeito é líder, porque ele está à frente de um trabalho numa igreja, que ele não tem problemas. Ele, né, como eu sempre digo aqui, as emoções, elas não são curadas e em algum momento isso pipoca. E ele sempre
eu senti nele uma resistência. Então a minha pergunta que eu até me fiz dentro de mim foi, peraí, será que ele realmente tem um zelo por isso, por aquilo que foi dado para ele, ou ele está preso em alguma dinâmica da religiosidade? Porque o que é religiosidade? A religiosidade é quando a gente pega a própria palavra para usar contra nós mesmos ou contra o irmão. Então a gente usa a própria palavra para destruir a nós mesmos ou para destruir o irmão, ou para... É uma questão mais de julgamento interno. Só que quando a gente, nós estamos aqui numa análise sistêmica. Quando a gente olha para a história desse pastor, é uma história o quê? É uma história de família disfuncional. Tanto é que ele é totalmente oposto ao que o pai foi. A família dele é totalmente oposta ao que a família dele de origem é. O que faz muito sentido. Por quê? Porque é uma busca de cura desse mecanismo sistêmico. Parece que ele aprendeu com a história dele e conseguiu reverter isso. Isso tá ok. Mas, sendo ministro e sendo pastor, ele é digno do salário dele. E por que não monetizar a parte que era familiar? Mas ele não pode, ele não consegue. Não sei se ele se sente inadequado, se ele se sente culpado, enfim, não sei. E aí também tem a questão dos ganhos secundários, tá? Até na jornada dele, às vezes que nós conversamos, eu sempre trouxe para ele essa visão da análise corporal, da análise sistêmica, que foi uma forma, eu entendo que isso é uma forma de deixar didático algumas coisas, tá? A forma como a sistêmica vê a vida é uma forma bem mais didática, simplificada. E aí eu falei para ele, pô, bota isso para vender, bota seus livros para vender, faz curso, faz palestra numa área. Não, mas essa não é a área do meu chamado. Tá, mas se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir cumprir o seu chamado. Aliás, dinheiro é para isso. É para potencializar o nosso propósito, é para viabilizar o nosso propósito. Não é simplesmente para ostentar. E aí, algum tempo depois, numa conversa, a gente entrou de novo nessa questão de poder ou não poder, de fazer de sistêmica e tal. E ele me largou uma frase assim, porque aí eu vi que ele teve uma evolução depois das primeiras conversas nossas. Eu falei, olha, tô muito feliz de ver a sua evolução, tô feliz de ver o seu posicionamento, a forma como você tá se mostrando, inclusive, é uma forma muito diferente de antes, até assim, esteticamente falando, né? E ele falou, você gostou? Que legal, que bom que você percebeu e tal. E eu falei assim, agora é sinal de que você tá melhorando as suas autorizações. E aí ele deu um pulo para trás, ele falou assim, então, não sei se eu acredito nisso. Aí entramos numa discussão e até ele falou assim, eu não gosto muito de olhar para a dor da pessoa e monetizar em cima da dor dela. E aí eu falei, então, se a gente for por esse aspecto, talvez o médico esteja errado, porque ele monetiza em cima da dor do paciente. O dentista monetiza em cima da dor de dente dos outros. O professor monetiza em cima da ignorância dos outros. Então, você não pensa assim porque essa é a realidade. Você pensa assim porque você tem uma barreira, um bloqueio com isso, né? E é claro que se a gente for fazer uma análise de paternidade, o que é a paternidade? O que o pai representa dentro do núcleo familiar? Proteção e provisão. Então, uma pessoa muito negligenciada na proteção e na provisão, ele vai ter problemas com isso. Embora uma parte dele diga, sim, eu sou capaz, eu posso, eu dou conta, a outra diz, não, você não vai, você não pode. Por quê? Porque ele nem conhece essa provisão. E aí, um dos problemas do religioso, e nós crentes, vocês que são pastores, é justamente olhar para uma coisa que é muito óbvia ou que é muito preto no branco, tipo, eu vou fazer uma dieta. Como que a dieta funciona? Déficit calórico. Não, mas
eu vou fazer uma dieta metabólica. Então, mesmo assim, se você não fizer déficit calórico na metabólica, na cetogênica, por exemplo, você não vai emagrecer. Seu peso vai estacionar. E se você ingerir muita caloria, com gordura, com outras coisas, você vai ganhar peso. É a mesma coisa na religião, é a mesma coisa na espiritualidade, a mesma coisa nessa questão. Peraí, então, é porque eu acho errado que a pessoa monetize na dor do outro, eu acabo colocando uma resistência naquilo que eu poderia fazer, naquilo que eu poderia crescer. Voltando na questão do problema do religioso, é que ele faz o quê? Ele cria todas essas dificuldades e atribui essas dificuldades àquilo que ele acredita, aquilo que a Deus ou ao diabo. Então, por que você não monetiza? Porque eu acredito que eu não devo monetizar porque é meu ministério. Tá, e por que você não faz determinada coisa? Não, porque Deus me chamou para tal coisa. Tá, Deus te chamou? Não é porque Deus te chamou que você tem que fazer tudo de graça para as pessoas. E aí, nessa questão de quando você quer dar demais para a sociedade, você quer reparar demais o outro, o que acontece? Você desequilibra as trocas. E desequilibrando as trocas, o sistema vai bater em você. As pessoas a qual você acha que está ajudando, na verdade tem troca entre você e ela, você acaba criando nela um senso de injustiça. Como assim injustiça? É como se eu querendo salvar a sociedade ou a humanidade, eu dou demais. É como se eu desse e essa pessoa ficasse devedora de mim por um preço que ele não consegue pagar. Isso gera uma raiva, isso gera um desequilíbrio nas trocas e a pessoa acaba indo para que lado? Lado da ingratidão. Então, tem muitas outras camadas na vida desse pastor que talvez ele ainda não esteja pronto. E eu digo para vocês, terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo tá pronto para aquilo. Então, eu não sei o que ele precisa viver ainda, eu não sei o que ele precisa ver para ele conseguir entender e aceitar isso. Ou, é claro, a pessoa às vezes, não estou dizendo que é o caso dele, porque não sou tão íntima assim, mas às vezes a pessoa ela tem um ganho secundário que vale muito mais. Então, aquele momento que ele não tem provisão, que ele ou ele tem essa visibilidade por não ter esse provimento, ou então as pessoas dizem, olha, mas Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar. Nossa, então, ou é aquela questão da vítima, ou é a questão de carregar peso. Porque toda vez que eu estou com problemas, principalmente problemas financeiros, as pessoas chegam e falam assim, não, mas você é capaz, mas você é forte, você consegue, você vai. Então ela tem aquela validação que também é típico de ausência de paternidade. Então, não tive um pai porque essa é a função do pai. O pai, ele afirma o filho, porque o pai faz o parto paterno, ele coloca o filho para fora de casa, para fora do ninho. Como? Você é homem, você é macho, você consegue, você é forte, vai procurar a tua turma, vai arrumar um trabalho, eu não quero mais você aqui, você levanta essa bunda desse sofá. Embora algumas palavras possam parecer até pesadas, mas isso faz parte do parto paterno. Lugar ou uma situação. Violeta, como eu me livro disso? Tomando a consciência, entendendo o que está acontecendo, abrindo mão disso, se posicionando de uma forma diferente, dando sim absoluto para as pessoas que eram obrigadas a cuidar de você e não cuidaram, que eram obrigadas a cuidar, te olhar, te prover, fazer justiça por você e não fizeram. Entendeu? E no decorrer da caminhada também tem outras pessoas que vão surgindo, que vão mimetizando o nosso pai e a nossa mãe. Os primeiros que precisam nos dar isso é o pai e a mãe. Depois, no decorrer da caminhada, tem outras pessoas. Então, dando sempre o sim absoluto para todas essas pessoas. Como que eu faço isso? Processo terapêutico. Vamos olhar para a tua história, vamos olhar para a tua sistêmica, para a tua família, para os seus traços. Vamos olhar para os traumas, o que eu preciso fazer, vamos usar uma ferramenta. E fica o convite. Quer terapia? Entre em contato. Ou então você pode entrar no meu treinamento para pastores, porque ali tem todos os conceitos que eu trabalho dentro da terapia. Então, ou você já vai digerindo esses conceitos ali no treinamento, e quando vier para a terapia, eu não preciso gastar o meu tempo te explicando todos esses conceitos.
né? Então isso acaba melhorando, economizando seu tempo e seu dinheiro, tá? Então, espero vocês. Se você, na próxima história, se você conhece alguém com uma história parecida, que tem muito potencial e não sai do lugar, manda essa sequência de stories. E lembrando que depois disso vira um vídeo, vai pro YouTube. Lá estão todas as histórias numa playlist chamada comportamento, não, análise de caso, tá? Procura lá no meu YouTube, Ministério em Fúria, e você acompanha todas as histórias. Beijo, vejo vocês amanhã. Tchau.